gente. Boa tarde, amigos. Lá vamos nós para a parte final. Nossa parte vespertina do domingo. Onde nós vamos pegar uma parte light, super leve, que é Lacan. Bastante leve. Então, vai ser uma boa digestão. Logicamente, nós vamos ver Lacan de uma forma leve mesmo, então não vai ser nada pesado, não. Vamos ver apenas algumas coisas, né, que a gente não vai entrar profundamente no Lacan, vamos ver o que significa, quais são as coisas principais, qual é a linha de pensamento de Lacan em relação ao entendimento da pessoa e tudo, que é isso que interessa para a gente, né? Aí quem tiver interesse em embarcar em Lacan, estaremos falando de Lacan na nossa Passeios pela Psicanálise, né? Então, a gente vai estar falando de todos eles, né? De todos os principais. Cada momento a gente vai estar falando ou de um tema ou de um psicanalista desses. Deixa eu desativar. Aí foi. Bom, hoje, então vamos partir para ele. Eu vou pedir a vocês, é melhor lembrar depois também, né? De pedir a vocês para escrever o nome agora no período final, para eu poder, então, depois fazer a conferência, né? Mas eu vou ter que avisar de novo depois para quem chegar depois, né, poder escrever. Bom, vamos aqui compartilhar para começar a falar desse cara que ele é fantástico, não há dúvida. É um cara que ele se considera, toda vez que perguntaram a ele, né, sobre a teoria dele, ele disse: eu sou freudiano. Ele sempre se disse freudiano, nunca se disse que criou nada. Assim como Melanie Klein, né? Melanie Klein, quando ela disse que era freudiana, aí a sociedade inglesa, né, estava na Grã-Bretanha, disse: agora não dá mais, porque agora você já criou a sua própria linha psicanalítica e é ela mesma. E realmente era. A linha de Melanie Klein, que é a primeira que nós vamos ver, né, por causa do entendimento da criança, é fantástico. Aliás, nós vamos falar dela hoje também, de Melanie Klein. Então, é Lacan, né? Um discípulo de Freud, uma pessoa que procurou não modificar nada dos conceitos freudianos, apenas tornou os conceitos mais rigorosos e a análise dos conceitos um pouco mais matemáticas, né, criteriosas, etc., né? E alguns detalhes a mais, né? Ele usou muito também a parte neurológica, ou seja, científica, que Freud tentou desenvolver, mas parou no meio, né? O psicanalista, esse Jacques Lacan, ele se diz lacaniano, mas ele se diz freudiano, né? E ele tem como ideia, vamos ver as ideias dele, vamos partir da ideia de mundo. O mundo é composto por símbolos e cada símbolo tem os seus significantes. Então, a ideia dele é simbologia e significante das simbologias. Bom, então, digamos como é que é isso. Nós temos as imagens, os objetos, os eventos e as suas respectivas representações. Então, os símbolos são as imagens que nós vemos como objetos, pessoas, os eventos que nós vemos como eventos, fatos, acontecimentos, etc. Então, tudo isso é símbolo para Lacan, né? Então, eu coloquei aqui símbolo A, objeto B, evento C, apenas para dar uma ideia. E as representações de cada um desses símbolos, as suas representações correspondentes, né? Então, as representações das imagens, dos objetos, dos eventos, etc. Só tem um detalhe. Cada pessoa tem uma maneira de ver cada imagem, cada objeto, cada evento. Então, obviamente, os significantes dos símbolos raramente coincidem de pessoa para pessoa. Há alguns que coincidem, como nós vamos ver, por exemplo, na interpretação dos sonhos, existem simbologia também, a simbologia onífera. A simbologia onífera, para cada pessoa tem as suas simbologias oníferas, né? Agora, há algumas simbologias oníferas que são comuns, são encontradas em todas as pessoas. E é muito semelhante à ideia de Jung, né? do inconsciente coletivo.
Então, Freud também usa, analisa e deteta coisas semelhantes ao inconsciente coletivo de Jung, só que não chama atenção para isso. Lacan também, ele mostra que há determinados símbolos que normalmente têm os mesmos significantes. Então, são símbolos mais comuns entre as pessoas. Mas a maioria dos símbolos tem outros significantes. Então, por exemplo, nós podemos ter a representação 2 para a imagem A, para o objeto B e para o evento C. Isso é comum, pode acontecer. Nós podemos ter um cruzamento totalmente disforme, como o objeto B tem um significante 1, que antes era do A, o objeto A tem um significante 2, que antes era do B, o C continuando no 3. Então, essas ideias vão modificando, pode modificar à vontade, porque o ser humano é complexo. E o ser humano tem, cada um deles, os seus engramas, construídos de maneira individual, e esses engramas são justamente as nossas premissas para que nós possamos raciocinar. Nós só conseguimos raciocinar, óbvio, né, com os engramas que nós temos. Então, é por isso que nós não podemos, é muito difícil nós chegarmos às mesmas conclusões que pessoas, inclusive, muito ligadas a nós, como irmão gêmeo, né? Como você ter conversas constantes com seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus amigos mais próximos e tudo, e em um monte de coisa você chegar a uma conclusão e o outro chegar a outra completamente diferente. E isso dá muita briga até. Mas a gente tem que se acostumar e entender que isso é o certo. O certo é isso, por quê? Porque cada um de nós só pode raciocinar com as premissas que tem na sua memória. Eu não posso raciocinar com a memória do outro. É impossível. Então, isso é um problema seríssimo que todo mundo tem que entender. Tá? Nós só raciocinamos com a nossa memória. É óbvio, né? Então, isso é um fato claro e que todo mundo tem que... Não é nem tolerar, é aprender que isso existe para compreender as opiniões, as conclusões completamente diferentes da nossa. Né? É uma luta para nós conseguirmos passar isso para muitas pessoas. Né? Em colégio é mais fácil, porque você dá aula para os alunos, você dá exemplos, você faz exercícios e tudo, mas com adulto é muito complicado, porque o pessoal ele se fecha numa ideia e não consegue nem ouvir a ideia do outro. Isso é muito comum. Você explica uma coisa claramente, né? Ó, toda vez que você tiver uma caixa vermelha, nessa caixa vermelha daqui só cabe aquele cubo vermelho. Não adianta botar o cubo verde na caixa vermelha, que ele não cabe, tá? Então, observe sempre, só coloque na caixa vermelha o cubo vermelho, viu? Na caixa verde, o cubo verde. Aí a pessoa pergunta, professor, não estou entendendo, eu estou tentando colocar o cubo verde na caixa vermelha, ele não está entrando. Isso é apenas um exemplo do que eu estou falando, de casos reais, que estão ocorrendo todo dia. Você acabou de dizer que na caixa vermelha só pode o cubo vermelho e que o cubo verde tem que ser na caixa verde. O cara diz que não está conseguindo botar o cubo verde na caixa vermelha e quer saber por quê. Entenderam? Isso está acontecendo. É impressionante. As pessoas estão ficando completamente, eu não sei se é emburrecidas, tá? A sociedade, né? A sociedade, não sei se está emburrecendo ou se é alguma lavagem cerebral. O que está ocorrendo? Mas eu tenho encontrado isso constantemente. Mas mais em adultos do que em criança. Na criança você treina, né? Melhor. Mas, de qualquer maneira, nós temos que tomar cuidado para não construir. Com certeza, esses adultos que estão assim, eles não passaram por treinamentos desses, ou seja, eles passaram por uma ausência total de preocupação com o raciocínio, né? Com o raciocínio, com capacidade de discernimento. Né? Então, infelizmente, isso é real, isso existe, né? Ou então, essa é a ideia dos símbolos e significantes que Lacan usa o tempo todo. Então, Freud usa, e alguns outros psicanalistas, na interpretação dos sonhos. Quando a pessoa está fazendo a livre associação, por exemplo, nós estamos conversando com uma pessoa, qualquer um de nós, mesmo sem ser psicanalista, pode fazer a escuta. A escuta é o quê? Coisa que padres fazem, pastores fazem, também, professores fazem, todos nós podemos fazer. A pessoa está inquieta, está ansiosa, está angustiada, nada melhor do que você emprestar seu ouvido. Né? Isso nós vamos ter muito, né?
Todos os terapeutas passam por isso. Então, isso é um processo de escuta. Nessa escuta, nós vamos apenas ficar quieto, ouvindo. Às vezes a gente interfere dizendo, fale mais, pode dizer mais, pode se abrir, pode falar mais coisas. Estou aqui para te ouvir, etc. Mas a gente não deve interferir. Da mesma forma que na psicanálise. Na psicanálise a gente escuta, tá? E não deve interferir de jeito nenhum. Então, esse é o grande detalhe da escuta ativa na psicanálise. Então, quando você está ouvindo, a pessoa está falando. E na psicanálise, você deixa a pessoa dizer a pessoa para falar o que vier à cabeça. Quando você está atendendo alguém que está ansioso, você diz à pessoa para conte seu problema. Tudo bem, ela conta o problema. Se você chegar e disser fale o que vier à cabeça, em vez de conte seu problema, para eu poder entender, etc., te ajudar, se dizer fale o que vier à cabeça, aí, com o tempo, você vai entendendo os símbolos e os significantes dessa pessoa. Então, você vai vendo o valor, que é mais ou menos o seguinte, o valor que a pessoa dá para um relacionamento com o pai, o valor que a pessoa dá para ter um amigo, não ter um amigo, a importância que a pessoa dá por ter sido desprezado por um namorado, a importância que a pessoa dá em querer ter um objeto que gosta muito, a importância que a pessoa dá em ficar preocupado que o outro comprou uma coisa que ele não pode comprar. Ou seja, esses são os símbolos significantes que a gente vai descobrindo aos poucos quando a nossa escuta tem uma outra intenção. Nós começarmos a descobrir os significados da pessoa para podermos saber de que forma você pode ajudar ela. Porque não adianta você querer ajudar uma pessoa que tem símbolos significantes totalmente incompatíveis com os seus, porque fica tumultuado para a gente. Né? Fica totalmente tumultuado, porque você primeiro tem que se colocar no lugar dela. Ó, se eu sou uma pessoa que eu preciso ter muito para ficar alegre, feliz, satisfeito, tá? Se essa pessoa é assim, eu tenho que me colocar no lugar dela. Como, por exemplo, eu estava vendo um ex-aluno meu que entrou para a marginalidade, do colégio nosso, que entrou totalmente para a marginalidade. Ele só teve no meu colégio 1 ano, mas veio de uma família totalmente desestruturada. Né? Então, ele está sempre eu vejo sempre ele no Face, no Instagram, aliás, e que ele está lá. Então, está ele no Instagram. Todo final de semana, todo lugar, está ele com um grupo de amigos todos, e precisa estar mostrando que está roubando bastante. Então, que ele está com muito dinheiro. Então, ele mostra muito dinheiro, mostra um monte de garrafas de uísque, pega as garrafas de uísque, tem que jogar as garrafas, abrir e tomar banho de uísques caros, uísques importados caros. Né? Então, ele tem que fazer, tem que mostrar para a comunidade toda, ele tem essa necessidade. Então, a única maneira dele se sentir bem é mostrando que tem muito ouro, muito dinheiro, muito, que esbanja o uísque, banja tudo, até ser morto pela outra facção, né, ou pela própria polícia. Então, uma pessoa... Estou exagerando, mas é um caso real, né? É real mesmo. Então, eu estou exagerando, mas é exatamente isso, ou seja, qual será o símbolo significante da pessoa que você quer ajudar? Uma pessoa dessa não tem como ajudar, certo? Obviamente, ele não tem como ajudar porque ele está em outra, ele está numa necessidade e está satisfazendo. Ele está se sentindo bem, alegre, feliz, satisfeito, por quê? Porque ele está conseguindo mostrar muito dinheiro, muita fortuna, e todo mundo sabe que ele está roubando, ele está assaltando, etc. Ele tentou até assaltar meu filho. Foi até interessante, perto do colégio, e de repente chega ele e mais 3 comparsas, né? E com revólver e aponta e manda o carro do meu filho parar, né? Aí meu filho olhou para ele, estava com o janela aberta, olhou, né? Aí o pessoal ficou sem graça, aí saíram de fininho, não sei o que e tudo. Ou seja, já está completamente perdido. Então, essas coisas acontecem. Tirando desses exageros, nós temos os amigos nossos que têm símbolos também incompatíveis com os nossos. Então, nós temos que nos adequar, se a gente quiser ajudar, nos adequar a essa simbologia. Agora, não é fácil a gente achar esses símbolos, nem sempre é fácil achar essa simbologia das pessoas. E Lacan começa por essa tentativa de descoberta desses símbolos. São metas que ele tem na tentativa, né? E faz todo um emaranhado, uma equação toda perfeita em relação a esses símbolos insignificantes. É lindo, mas eu não faço, não.
Eu deixo ir rolando assim aos poucos, os símbolos vão chegando ótimo, tranquilos. Né? Então está aí o ser humano, não é? Eu ia dizer o ser humano de Lacan, não, o ser humano está aí e o eu está aí, o eu interior está aí. Né? Esse eu interior, esse eu que é formado no nosso interior, né? Ele, logicamente, tem toda uma relação com o mundo exterior, isso nós sabemos, mas ele esquematiza isso de uma maneira muito matemática. Né? Então, está o eu formado no interior, em relação com o mundo exterior, tá? E, logicamente, esse eu precisa estar em contato direto com o outro. Aí nós vamos ver uma coisa que vai remeter, quem estudou educação, a Vygotsky, né? Porque Lacan dá uma importância fundamental ao aspecto linguagem. Por quê? Porque ele diz que a linguagem tem que preceder tudo no ser humano, inclusive a inteligência. Então, a intermediação da linguagem é fundamental no processo lacaniano. Então, ele estuda, tem todo o processo de estudo da linguagem, a importância da linguagem para esse entendimento, e o entendimento da linguagem, que é óbvio, né? Sem entendimento da linguagem, não consegue entender o outro, nem a simbologia do outro, nem coisa nenhuma. Então, as características mais diferenciais de Lacan para a psicanálise é exatamente essa. A simbologia, tá? Símbolo significante, que é o principal, a preocupação com a linguagem, tá? Ou seja, a ligação com o mundo exterior, as influências do mundo exterior, e a preocupação da linguagem para a intermediação com o outro. Então, daí começam então todos os seminários. Para quem quiser se aprofundar em Lacan, aí eu recomendo isso, ler seminário por seminário. Cada seminário, que são os livros de Lacan, né, ele vai aprofundando aos poucos. E tem que ler o primeiro seminário com calma, ler de novo, para depois passar para o segundo. A formação lacaniana é uma formação muito longa, porque você lê, relê, da terceira vez você começa a entender aquele primeiro seminário. Passa para o segundo. Quer dizer, pelo menos eu acho isso, né? Tem gente que adora, acha que não é tão difícil assim. Mas eu não gosto da complexidade. Já li todos os seminários dele, mas não gosto muito da complexidade que ele põe. Porque eu tenho uma metodologia, né? Até o pessoal que lê meus livros constata isso, de simplificar a linguagem. Então, em vez de intermediar a linguagem e deixar ela rebuscada para trazer significantes mais profundos, etc., eu faço o contrário. Eu tento trazer a linguagem para o comum, o dia a dia, para que todas as pessoas, mesmo aquelas que não sejam muito eruditas, que tenham condição de entender e praticar aquilo que é necessário para o que nós queremos. Então, a minha preocupação é sempre essa. Mesmo assim, ainda escapa algumas coisas, né, até nos meus livros mesmo. Às vezes escapa alguma coisa que muita gente escreve para mim perguntando o que eu quis dizer com aquilo. Né? Então, isso já aconteceu no Sexualidade Humana, já aconteceu no Afetividade na Educação, tá? Que eu fiquei até surpreso que realmente tinha lá algo que precisava ser explicado, e não aconteceu ainda, mas pode vir a acontecer, né? No Inclusão Responsável. Os outros não, que o outro é romance e livro de contos. Né? E agora, com certeza, nesse próximo livro, que vai ser a Construção da Inteligência, vai ter dúvida sim, porque a gente, naturalmente, eu vou ter que entrar por um caminho, já entrei, né? Que o livro está quase pronto, por um caminho um pouco, que mal ou bem ele é um pouco complexo, né? Que é a parte do cérebro cardíaco. Imagine, um cérebro de 40 mil neurônios só 40 mil, que tem um campo magnético, sei lá, 5.000 vezes superior ao campo magnético do cérebro encefálico. O cérebro encefálico tem 100 bilhões de neurônios. Então, é uma coisa que é interessante você ver a influência desse campo magnético nos outros dois cérebros, né? Que é o que que é o que eu estou pesquisando. Agora, a influência pode ocorrer também em diversos outros órgãos do corpo humano, né? Mas eu estou estudando apenas a influência nos outros dois cérebros, porque essa tríade, né, é o que mais me interessa para esses debates que eu estou tendo com Agostino Aventini, né, que é o do cérebro triuno. Aí ele disse, vá ver rápido que eu daqui a pouco não estou mais aqui. Ele é bem consciente disso. Né?
Bom, aí então, essa é a ideia. Lacan é lindo, é maravilhosa a ideia dele, mas é complexa. Eu não recomendo ninguém começar a entender psicanálise por Lacan, mas não recomendo mesmo. Deixar por último Lacan, quem quiser, né? Estudar Freud, que é a base. Quem quiser trabalhar com psicanálise infantil, Ana Freud ou Melanie Klein. Melanie Klein é Melanie, eu escrevi errado aqui. Te acha isso que eu estou fazendo um monte de coisa errada atualmente. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Melanie Klein, cadê Melanie? Só um instantinho aqui. Pronto, está consertado. Se bem que aqui também está. Ah, não está não. Tá bom. Então é assim, é Melanie Klein, né? I, eu acho que está errado agora. Aquilo é um I, pronto. Então, Melanie Klein, né, é Anna Freud e Melanie Klein. São as duas mais importantes do entendimento da criança. Então, é fantástico o estudo de Anna Freud, lógico, muito bom também. Ela resolveu assumir, a filha de Freud, né? Ela é filha de Freud e resolveu assumir toda a teoria freudiana, seguindo rigorosamente todos os conceitos do pai. Mas Melanie Klein já foi diferente. Melanie Klein é uma discípula de Freud, ela estudou com ele, tudo, desenvolveu, mas só que ela foi ligando o conhecimento dela ao conhecimento psicanalítico e a pesquisa que ela fazia com o tratamento das crianças. Então, ela começou a descobrir coisas que acabaram afastando ela ou criando uma linha um pouquinho diferente, sem sair do principal, das ideias freudianas. Então, estuda as angústias, os medos, as fantasias das crianças, né? E ela viu uma coisa fantástica, que é uma coisa que todos nós, ao tratarmos com a criança, nós temos que adotar. Toda vez que a gente está com a criança, não adianta nós conversarmos com ela como adultos, lógico que não. Não tem como isso. A melhor maneira de você alcançar a criança por dentro, ainda mais uma criança que está angustiada, que tem ansiedades, que está com alguma neurose ou algum problema, etc., não é você sentar com ela e conversar, porque ela vai sentir um bloqueio. Você tem que brincar com ela. Então, é exatamente uma brincadeira que você faz com ela, e durante a brincadeira, você vai sutilmente sugerindo coisas que vão fazê-la, primeiro, ela ser conquistada por você. Então, o primeiro passo que eu sempre dou quando eu vou lidar com a criança é descobrir quais são as brincadeiras comuns dela, o que ela mais gosta de brincar, qual é a maior parte do tempo que ela fica. Hoje é facílimo, tá? É jogo no computador, que é terrível, é exatamente o que traz as maiores angústias, ansiedades, etc. Então, com essas crianças, eu não tenho como não começar com o jogo no computador. Mas eu sempre coloco as opções, na própria clínica, as opções mais saborosas, digamos assim, para a mente da criança, para ela conhecer, porque com certeza as crianças que estão hoje mergulhadas nos celulares, elas nem conhecem as outras opções que existem de jogos, brincadeiras, passatempos, diversões, sem celular, porque os pais não passaram isso para ela. É o que eu mais tenho encontrado. Então, aí a gente já tem que iniciar não tem jeito, tem que iniciar com o celular mesmo, mas a gente tem que imediatamente dizer, olha, eu só uso o celular uma vez ou outra, porque eu prefiro, olha só, quer ver só? Aí você vai, olha só, experimenta só isso aqui, vamos botar o celular do lado aí. Experimenta só isso aqui. Aí você vai sutilmente ensinando a ela um outro tipo de brincadeira. Quando ela começar a ser conquistada por você e largar a tela, que com a tela ela bloqueia a sua entrada. A criança viciada em tela, ela consegue bloquear o professor, bloquear o terapeuta, bloquear todo mundo. Ela bloqueia, porque ela fica vidrada, está ali, fechada, e é como se tivesse uma tela impedindo ela uma tela, não, uma grade, impedindo de qualquer um de nós chegarmos por perto. Então, a gente tem que começar por ali e passar para outra brincadeira para ela começar a entender. Aí a gente ensina uma, já prepara uma outra melhor ainda para o dia seguinte,
e vamos trabalhando aí. Aí conquistou ela, pronto. A partir de uma brincadeira não tela, que não é em tela, aí você pode começar a perceber, a observar as atitudes dela. Uma brincadeira que é mais fácil da gente conquistar a criança é a brincadeira que ela se suje, se lambuze, a não ser que seja uma criança super fresca, né? Que às vezes tem. A criança super fresca que eu digo é a criança filha de pais frescos, porque ela nunca é fresca por conta própria. Ela é fresca porque os pais são frescos. O que significa aquela criança que não se suja, não fica incomodada com pegar em argila molhada, fica incomodada com coisa assim. Então, essa vai ser difícil a gente quebrar esse bloqueio, embora seja bastante conveniente, né? Bastante conveniente tirar essa coisa. Mas aí a gente tem que respeitar a ignorância dos pais, né? O pai não quer que aquele fique totalmente sem anticorpos nenhum, né? Não quer brincar, porque a brincadeira de massa de modelar, pegar argila, etc., já é uma coisa que a criança fica totalmente, ela é conquistada por você com maior facilidade. Aí pronto, faz brinquedinho, faz coisa, e aí você consegue observar a relação dela com a argila. A argila é a melhor coisa que tem. Argila, massa de modelar, aqueles legos, né? Brinquedinho de armar também, porque aí você começa a ver a reação. Você vê a raiva dela, de vez em quando, de pegar o brinquedo e bater, bater, bater. Argila, então, bater. Então, às vezes, ela bate, 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 aí alivia. Então, ela conseguiu externar que ela estava precisando exteriorizar uma energia que estava presa dentro dela. E assim vai. Então, toda terapia com criança tem que ser, quer dizer, tem que ser, é mais produtiva se nós preparamos a criança para brincar conosco, ou nos preparamos para brincar com a criança, né? Na realidade é isso. Então, a gente se adapta à criança primeiro para depois tentar adaptá-la às brincadeiras que são saudáveis, já se ela estiver numa brincadeira não saudável, não conveniente, né? Aí você descobre várias coisas. Uma das coisas que Melanie Klein descobriu foram essas fantasias do inconsciente que as crianças normalmente criam uma ideia de mãe malvada. Então, é bem interessante. Lacan tem também algo semelhante a isso, né? Então, a fantasia no inconsciente de mãe malvada, ela é presente em várias crianças. Então, é como se ela colocasse na mãe a culpa de algumas coisas que ela não consegue, não pode, etc. Quer, mas a mãe não deixa. A mãe é o superego dela. Aliás, é mesmo, né? A mãe é quem constrói o superego dela. Aliás, deveria ser. A mãe deveria ser a construtora do superego. Aliás, deveria ser a mãe e o pai, né? Só que o pai, muitas vezes, é ausente na maioria das famílias. E isso é um erro grave que a gente só consegue compensar, corrigir com o treinamento de adolescentes desde o ensino médio. Para o pai se sentir tão obrigado quanto a mãe, ou tão prazer, ter o mesmo prazer que a mãe tem para brincar com os filhos. Se bem que a mãe está perdendo esse prazer também, né? Na maioria das famílias, a mãe deixa lá a tela com a criança e vai para o seu WhatsApp, vai para o seu Instagram. Então, e é por isso que as crianças hoje estão precisando muito de terapia, né? Então, esse acesso, é interessante a gente entender isso, ou seja, a brincadeira é o ponto principal. Os autistas, por exemplo, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de conquistar, né? Muito difícil, às vezes, alguns, a gente sempre diz alguns autistas, porque nunca, nada é geral, né? Alguns autistas, a gente tem muita dificuldade em conquistar. E aí nós temos que nos adaptar mesmo à brincadeira dele. Eu levei um tempão, tá, brincando com um autista, um menininho autista, com um fio dental. Então, porque tinha um fio dental com ele e ele estava brincando com o fio dental. Então, deixa eu tirar aqui para poder fazer o gesto. Então, estava ele brincando com o fio dental lá, o tempo todo assim, né? Eu vendo isso. Antes estava com um brinquedo de rodar. Aí eu disse, opa, peraí, o brinquedo de rodar vai ser mais difícil, não tem o segundo aqui, mas fio dental, peguei um fio dental correndo. Aí cheguei, sentei do lado dele, esperei um pouquinho, olhando para ele. Mesmo que ele não esteja olhando para você, no autista, né? Nós temos que forçar a barra de olhar nos olhos dele. Tá? Olhando nos olhos dele. Aí eu peguei o fio dental e comecei a mexer, mas aí sem olhar para ele, olhando para o fio dental.
Aí eu parava e olhava para os olhos dele, né? Aí ele disfarçava, eu pegava de novo. Até que teve uma hora que ele olhou para mim e me reconheceu, ou seja, eu consegui entrar no universo dele. Então, o autista, qualquer criança, você tem que primeiro entrar no universo dele, né? Agora, o autista, para você entrar no universo dele, às vezes você tem que fazer milhões de coisas. E a melhor coisa que tem é sutilmente imitá-lo. Não imitá-lo. Às vezes a imitação pode encher o saco dele, mas a gente tem que tomar o cuidado. A imitação é uma maneira dele pensar, esse cara é tão idiota quanto eu tão maluco quanto eu, uma coisa assim, né? Aí tá comigo. Então ele acaba conseguindo se relacionar com você. Então essa conquista é muito interessante e é necessária, tá? Para que a gente possa, então, a partir daí, começar a observar, analisar e dirigir, né? Para que ele possa fazer coisas que sejam produtivas e mais prazerosas, e com isso ele ir melhorando o relacionamento interpessoal dele, né? Então, toda criança é a mesma coisa. Agora, o autista apenas é um pouco mais lento e as características são um pouco diferentes. Então, a gente tem que botar nesse aspecto, né? Então, esse processo de Melanie Klein é um processo que ajuda bastante o entendimento, inclusive do próprio autista, né? Com tranquilidade. Para Melanie Klein, lembra que quando eu falei de Freud, né? Eu falei que a libido é que impulsiona a pessoa. Para Melanie Klein é a agressividade, enquanto que Freud é a libido e Nietzsche é o poder. Então, todos nós, todas as pessoas no mundo têm uma energia impulsionadora do seu desenvolvimento. Se ela não tivesse energia impulsionadora, ela não vai se desenvolver. Mas essa energia, para cada um deles, é entendido de uma maneira diferente. Melanie Klein viu que a criança naturalmente tem uma agressividade interior. Essa agressividade interior é o elemento necessário para impulsionar o desenvolvimento dela. Não é uma agressividade de bater, é uma agressividade de querer conquistar, de querer pular, de querer avançar, tá? É uma agressividade que nós vemos muito na fase sensório-motora. Então, a fase sensório-motora, essa agressividade é quem faz a musculatura dela se desenvolver. Então, é esse tipo de agressividade que ela fala nas obras dela, né? Essa agressividade necessária ao seu próprio desenvolvimento. Então, eu coloquei ali porque cada um deles acha que é uma coisa. Aí é bom vocês saberem a diferença, né? Poder para Nietzsche, libido para Freud, agressividade para Melanie Klein. Sem isso, não há desenvolvimento humano, tá? Segundo eles todos, né? Isso aí é fato. E o Winnicott? Tem sido muito estudado hoje. Eu tenho visto muita gente fazer estudos sobre o Winnicott, né? O Winnicott, eu acho bacana, muita ideia dele, mas ele é daqueles antigos que ainda considerava os problemas da criança como o erro da mãe. Então, ele normalmente tem, nas obras dele, né, o foco dele é a relação da criança com a mãe. É o foco de muita gente hoje em dia, né? Na realidade, é óbvio que a relação da criança com a mãe é muito importante, não há dúvida. De um mau relacionamento, como o próprio Piaget, o próprio Fanon falam, pode resultar uma desconfiança total no mundo, se tiver um mau relacionamento com a mãe. Porque o mau relacionamento com a mãe significa mau relacionamento com a sociedade, com o mundo, com tudo mais. Então, isso pode realmente ocorrer, né? Então, mas só que para o Winnicott, ele exagera. Todo transtorno da criança é fruto do relacionamento defeituoso com a mãe e o ambiente desfavorável, tá? Então, ele fala, a criança precisa do relacionamento bom com a mãe, do ambiente favorável, tá? Para desenvolver o seu lado emocional, que se ela não, e ela só desenvolve o seu lado emocional com esse relacionamento positivo com a mãe e num bom ambiente em que ela esteja. Se por acaso ela não desenvolver esse lado emocional, ela vai ter complicações na vida adulta, o que é óbvio, não tem nem dúvida. Quem não tem um equilíbrio emocional vai ter complicações na vida adulta, são as neuroses que vão aparecer, lógico, né? Bastou você estar desequilibrado emocionalmente que você está completamente pronto para ter qualquer problema, né? Você está vulnerável a qualquer problema, inclusive problemas
psíquicos também, né? Orgânicos e psíquicos, e vai causar uma série de complicações. Então, o Winnicott me lembra aqueles primeiros médicos que trataram os primeiros autistas conhecidos e que diziam que o autista era o fruto da mãe geladeira. Então, o autismo só se desenvolvia quando a mãe não tinha afetividade nenhuma com seu filho, o que depois caiu por terra, porque o autista é fruto de um gene defeituoso e não de uma mãe geladeira. Uma mãe geladeira pode causar uma série de problemas, lógico, na criança, mas não o autismo, que eu saiba, não, né? Mas isso acabou. Mas essa é apenas uma comparação que eu falo de Winnicott com ele. Agora, os trabalhos de Winnicott são bons, tem muita coisa interessante, e tem tido muito seminário, muita aula, né, online, ou discussão em relação ao Winnicott. É um bom pensador também, né? E aí vem a psicologia psicogenética de Piaget, que tem muita coisa relacionada com a própria psicanálise e com a psicologia analítica de Jung. Mas só que o que nos interessa de Piaget não é essa relação. O que interessa dele é a divisão das fases da criança em fases muito bem definidas. Isso para a gente é ótimo, porque o estudo que ele fez coincide com o estudo de Freud, coincide com o estudo de Vallon e coincide com o estudo de Erik Erikson. É muito bacana. E melhor ainda, porque as fases são as mesmas, mas as observações são diferentes. Então, a primeira coisa que Piaget fala é sobre a fase sensório-motora. Então, ele comenta que, do momento que a criança nasce até os 2 anos, o maior foco e a maior preocupação que nós temos que ter é com o andar, ou seja, o movimento da criança. Então, a criança começar a comandar a sua musculatura, sentir que está conseguindo comandar a sua musculatura, sentir que está conseguindo fazer movimentos, experimentar esses movimentos, sentir a sensação dos movimentos, é uma coisa fundamental para o desenvolvimento futuro dela. Aí ele deu o nome nessa fase de sensório-motora. Então, esse estímulo a essas sensações é todo o trabalho psicomotricista na criança de 0 a 2 anos de idade. Ou seja, estimular exatamente todas as sensações que a criança precisa ter para se relacionar consigo mesmo, com seus movimentos, e os seus movimentos sentir, por meio dos seus movimentos, o próprio mundo que o cerca, né? Então é isso, é a sensório-motora. É uma fase preocupante quando a pessoa não tem possibilidade de desenvolver, né, a parte motora. Quando tem, por exemplo, pais muito limitadores e que a criança fica no carrinho, fica no berço, já começou a andar, mas tem que andar com o papai, não pode ir, não pode ir sozinho, não pode subir em nada, não pode pegar coisa nenhuma, tudo é perigoso, tudo cai, tudo quebra, tudo machuca. Aí o que vai acontecer? Não vai ter um desenvolvimento neurofisiológico correto dos elementos motores, que vai destruir todas as fases seguintes, que ele chamou de pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. Então, essas fases, por exemplo, para Freud, a primeira fase, que é de 0 a 1 ano e meio, é a fase oral, coincide com a fase sensório-motora. A fase seguinte de Freud, que é a fase anal, que é de 1 ano e meio a 3 anos, coincide com o início da fase pré-operacional. Em seguida vem a fase fálica, dos 3 aos 7 anos, que coincide com o final da fase pré-operacional. Então, as duas fases de Freud, anal e fálica, coincidem com a fase pré-operacional de Piaget, depois vem o operacional concreto, dos 6 aos 12 anos, e o operacional formal, que tem a ver com o desenvolvimento educacional da criança, né? O que ela já faz. Ela já está próxima de se alfabetizar, dos 2 aos 6 anos. Então, ela está entendendo o mundo, começando a entender a linguagem de mundo, isso na pré-operacional, né? Entendendo a linguagem de mundo, ela precisa ter prazer em observar as linguagens, as formas de entendimento de objetos de pessoas, o relacionamento das pessoas com ela, o relacionamento das pessoas entre si. Então, toda essa observação é a fase pré-operacional, que vai se tornar operacional concreto a partir da alfabetização. Se alfabetizou,
aí ela já passa para o operacional concreto, que é o quê? Ela vai colocar em prática toda a linguagem adquirida na pré-operacional. Então, ela vai poder interferir junto aos outros, relatar, escrever, ler, ter mais consciência de mundo, que é o operacional concreto. E o formal, dos 12 aos 16, é quando ela já começa a estruturar aquela parte que eu falei, que no cérebro tem uma parte que se desenvolve lá para os 16 anos, que é a 17 anos, que é a capacidade de discernimento, de autocontrole, etc. É isso que o operacional formal vai formar. Vai começar a formar esse autocontrole, essa relação com o mundo, visando o seu próprio desenvolvimento profissional, etc., vida, com objetivos de vida mais definidos. É o formal, que seria o definitivo, né? Então, essa parte dessas fases é bom nós sabermos, porque há coisas que podem prejudicar a criança. E aí, ou nós fazemos, ou nós orientamos os pais a fazerem, né, por causa da influência negativa que pode acontecer. Lógico, sensório-motor nós já vimos. A fase sensório-motora significa nós temos que deixar a criança livre para se movimentar, para pegar objeto, para pular, para subir em camaguinho, tudo, com todo cuidado para ela não se machucar. Por isso que é bom quando tem uma família que tem um pai homem e uma mãe mulher, que daqui a pouco está até difícil, né, ter isso, né? Que o pessoal está estimulando que tenha outros tipos de família, que eu não tenho nada contra, apenas eu acho que é excelente você ter o pai homem e mulher, porque o homem é diferente da mulher. No seguinte, para a fase sensório-motora é fantástico. Por quê? Os dois pecam para o desenvolvimento sensório-motor. Repare que a mãe, ela tem tanto cuidado com o filho que ela não deixa o filho subir no banquinho, não deixa o filho pegar um troço que pode cair, quebrar, não deixa o filho... Então, ela fica limitando ele. O pai não está nem aí. O pai deixa ele fazer o que quiser. Se quebrar o braço, a gente leva no hospital e conserta. Ou seja, são dois extremos. Então, tendo os dois numa casa, estando os dois presentes efetivamente com a criança, aí nós vamos ter um meio termo, né? O pai vai acabar insistindo com a mãe que deixa ele fazer, e a mãe vai tomar cuidado para ele não se quebrar tanto. Então, com isso, tem um bom desenvolvimento, né? Isso sempre aconteceu com meus filhos, né? E com o Irani, por exemplo, foi interessante, porque Caio, que é o mais novo, que agora está com 20 e tantos anos, né? Quando começou a andar com 1 ano e pouco, 2 anos, nessa fase sensório-motora, uma vez a gente estava na mesa, né? Estava Eric, mais velho que ele, e ele se levantou e saiu correndo em direção à cozinha, que era do lado, mas eu já sabia o que queria fazer. Ele correu em direção à cozinha para subir num banquinho que ele já tinha deixado lá de propósito. Olha só, 2 anos ou menos de 2 anos, tinha acabado de andar. Correu para lá, subiu no banquinho e pegar o prato para lavar. Ele queria lavar o prato, tá? Meu Deus do céu. Veio ele e atrás veio o Irani correndo. Aí eu tive que segurar o Irani pelo braço. Calma, Irani, o que você vai fazer? Ele vai quebrar o prato, ele vai se machucar. Eu disse, calma, eu vou lá. E eu tive que ir lá, né? Eu ia deixar. Mas para ela não ficar apavorada, eu fui atrás dele, fiquei segurando ele. Aí o pessoal já até sabe dessa história, né? Todo o pessoal não... Porque eu fiquei segurando e ele deixou realmente cair o prato, quebrou. Aí ele olhou espantado para mim e Irani dizendo, viu? Eu disse, calma. Aí disse, não tem nada demais, não. Eu não me lembro exatamente como eu falei, mas foi, não tem nada demais, não. Peraí, porque você não pegou direito. Pega outro prato aí. Pega por baixo, vai passando sabão, aí pumba, caiu, quebrou de novo. E ele olhou para mim de novo, calma, nós vamos aprender. Tem que aprender. Aí eu sei que na terceira vez eu ajudei ele, tudo ele pegou, e ele conseguiu lavar o prato sem deixar cair, mas eu estava segurando a mão dele embaixo, né? E aí ele ficou todo contente porque conseguiu. Pronto, deu um passo adiante no desenvolvimento sensório-motor. Agora, se a gente não deixa ele fazer isso, porque ele pode se machucar, ou pode quebrar, quebrou, compra outro. Ou se ele pode se machucar, vai ter uma falha, né, ou um atraso em partes dessa formação neurofisiológica. Então, nós estamos lidando com a formação estrutural mesmo da neurofisiologia, das redes neurais se conectando, né? E, além disso, nós estamos lidando com a programação dessas redes. Então, é uma coisa muito séria que nós temos que deixar
Tem que deixar a criança tomando cuidado para ela não se quebrar, não se quebrar muito. Porque se quebrar, quebra. A criança quebra mesmo. Porque, poxa, hoje é que ninguém tolera, né? Então, com isso, a gente vai ver, por exemplo, vai chegar para a gente um monte de criança que ela não tem problema nenhum, tá? Apenas você vai fazer porque descobriu alguma forma ou estão querendo fazer treinamentos psicomotricistas para melhorar uma coisa ou outra, tudo. Aí você vê que a criança, quando a mãe chega, ela recomenda tanto a você, porque a criança parece que é de vidro não, de cristal, que se você mexer um pouquinho no braço dela diferente, vai quebrar todo o cristal dela. Então, essa criança vai ser difícil de ter um desenvolvimento normal, né? Mas são coisas que a gente encontra o tempo todo, né? Então, o principal para nós, o pré-operacional, operacional concreto, operacional formal, são, lógico, é interessante a gente saber, né? Porque sempre estimulação continuada, tudo que a gente puder fazer, de jogos, passatempos, diversões, tem sempre saber que todos esses jogos, passatempos, diversões, equilíbrio, estímulo sensorial e tudo, ele vai ajudar na alfabetização. Então, vai ser um excelente trabalho para facilitar a alfabetização da criança. Então, por isso que dos 2 aos 6 anos, a gente tem que estruturar toda a base de comando motor, que sem essa estrutura de comando motor bem desenvolvida e bem programada, não é desenvolvida em musculatura, né? Desenvolvida em programação, né? Aí é que as redes intelectuais se suportam. Então, isso muita gente não sabe, muita gente faz besteira, né? Ou seja, muita gente está alfabetizando a criança com 3 anos, 3, 4, 5 anos. Então, ela está sendo alfabetizada em cima de nada, não tem alicerce ali. Essa criança, quando chegar a 12 anos de idade, que vai estar no 7º ano, é onde explode isso, né? Ela vai estar desesperada que ela não entende mais nada, mas ela se alfabetizou antes de todo mundo. Ela começou a escrever, a ler antes de todo mundo. E os vizinhos mostrando, o meu filho é muito melhor que o seu, se desenvolveu. Eu tirei daquela escola que só brincava com meu filho e botei nessa aqui que alfabetiza. Meu filho já escreve o nome completo, já extrai raiz quadrada, já lê Camões, já consegue, já está com 3 anos, mas já resolve a equação de terceiro igual, com 20 incógnitas. Aí, quando chega nos 12 anos, ele perde toda a capacidade intelectual, não entende mais nada, porque aquilo não tem alicerce. E ele vai desistir da escola. Ou vai repetir o ano. E isso tem acontecido frequentemente. Então, o que a gente tem que tomar cuidado e temos que insistir é que 12 aos 6 anos, o que ele tem que fazer é só brincadeira mesmo, movimento do corpo, muito importante, movimento de todos os movimentos do corpo. A gente tem que estimular todos os movimentos do corpo. É isso que a psicomotricidade faz, para que ele sinta prazer em sentir a sensação de que ele comanda toda a musculatura do corpo dele. Isso é espetacular, é a base para o excelente desenvolvimento. Então, a técnica de psicomotricista em qualquer momento é ótima, mas dos 2 aos 6 anos, vai fazer, além de tudo que ela já faz, tá, que está nos livros de psicomotricidade, faz algo melhor ainda que não está nos livros de psicomotricidade, que é o quê? Cria o alicerce estrutural, tá, necessário para, em cima desse alicerce, serem construídas e programadas as redes das inteligências, de todas as inteligências. Sem esse alicerce, essas redes das inteligências vão estar frágeis, fragilizadas, e podem se quebrar e não se construir corretamente. Então, e a gente vê isso acontecer constantemente. Então, é uma luta para a gente conseguir convencer pais de que não é para alfabetizar, não é isso, não tem que competir com ninguém, tem que brincar muito, tem que mexer muito, tem que ter muita atividade física, tem que sentir toda a musculatura, tem que ter prazer em sentir que comanda cada parte do seu corpo. É só isso. Que é tudo. Isso é tudo. Isso é o global da criança, né? Alfabetizar? 6 anos, 7 anos, 6, 7 anos. Essa criança, com essa estrutura toda, vai ser excelentemente bem alfabetizada, porque ela está alfabetizada em cima de uma estrutura bacana.
Agora, várias pessoas me perguntam, mas meu filho, ele sozinho já lê, já escreve. Cuidado com esse sozinho. Tem certeza que é sozinho? Não tem ninguém estimulando ele, não. Lógico que tem criança que tem muito interesse por números, muito interesse por letra, e quer pegar letra, pegar número com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, às vezes, tá? Deixa lá as letras, deixa lá os números, deixa ele brincar com elas, mas não queira que ele monte estruturas e ficar aplaudindo as estruturas para ele ficar preocupado em fazer mais estruturas linguísticas e numéricas, porque pode estar vendo, você pode não ter percebido que alguém está estimulando ele nisso. E isso é perigoso. Tá? E é um momento complicado, né? Um momento que a gente tem que tomar muito cuidado. No operacional concreto, é um momento, né, que a criança tem o pique do desenvolvimento intelectual. Né? Ela, se tivermos permitido a criação da estrutura das redes neurais de comandos motores, ele, a partir dos 6 anos, que é o operacional concreto, ele vai ter um pique de desenvolvimento intelectual, que é por isso que está considerado por Piaget o operacional concreto. É quando a criança tem todas as capacidades de aprendizagem desenvolvidas. Realmente é algo fantástico. Então, ela aprende o que você quiser. Ela tem super facilidade de aprendizagem, super. Aprende com a maior facilidade qualquer coisa. Aí, sabendo disso, há mães americanas que aproveitam na educação, ensino fundamental, anos iniciais, né? Aí que coloca a criança em aula de espanhol, inglês, mandarim, grego, matemática, desenho, não sei o quê, começa a botar a criança e vai fazer natação, karatê, judô e tudo. Então, coloca a criança em tudo que é coisa, já que disseram a ela que a criança nessa fase aprende tudo, então vamos ensinar tudo a ela, para ela poder ser uma criança de sucesso. Não vai ser, porque ela vai se estressar e vai perder tudo isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até com o que a gente fala para essas mães. Nas mães americanas, que grande parte das mães americanas são meio, né, bitoladas, né? Então, você falou uma coisa, elas levam aquilo a sério e elas querem exagerar, como saiu, né? A Quinta Sinfonia de Beethoven, sei lá se é essa, né? Que ela desenvolve maravilhosamente bem a inteligência, o raciocínio das crianças e tudo. Aí todas as mães compraram a tal sinfonia e a sinfonia ficou tocando no ouvido das crianças dia e noite desde que a criança nasceu. Óbvio que essa criança vai ser estressada, irritada, agressiva, mas não tem nem dúvida. Porque uma coisa repetitiva no ouvido de uma criança, mesmo que essa coisa repetitiva tenha um resultado positivo, como aqueles móveis, né, que a gente põe no berço da criança, mesmo que tenha um resultado positivo, se ficar mais de uma hora, o resultado é o oposto. Começa a sobrecarregar todas as redes neurais, essa sobrecarga vai trazer estresse infantil. O móvel é uma hora. Passou de uma hora, tira o móvel e põe de tarde. Tá? Essas coisas todas, música, frequência. Até tem uma amiga minha, né, Alexandra Caracol. Ela é uma angolana que mora em Lisboa, atualmente, né? Há muitos anos, ela acho que mora em Lisboa. E ela fundou uma escola de música para crianças em Lisboa. E é maravilhosa essa escola de música de criança, né? É conservatório de música para crianças. E nesse conservatório de música, ela até contratou um camarada, conhecido meu, daqui, recomendado por mim até, que é um doutor em música, ele fez doutorado em frequências musicais estimuladoras da inteligência, né? Para poder utilizar música para... Aí, Daniela, essa é sua. Música para desenvolver a inteligência das crianças e para também estimular a inteligência dos autistas que têm alguma deficiência, né? Então, isso eles estão fazendo lá no Conservatório de Música de Lisboa, né? E essas frequências musicais são frequências existentes naturalmente em sinfonias bem preparadas, com bons acordes, né? E que traz uma beleza musical, uma beleza harmônica, e essa beleza harmônica que estimula o desenvolvimento e estimula o cérebro, né?
o desenvolvimento das redes neurais, todas as redes neurais. E, com isso, desenvolve a parte intelectual com mais facilidade. Então, eles estão fazendo isso, né? Agora, nunca pode ser mais de 1 hora. Tá? E música é menos ainda. Você faz música de 6 minutos, para. Outra música de 12 minutos no máximo, para. Porque estimula, mas não pode sobrecarregar. Né? Ainda mais criança pequena, ainda mais criança com algum transtorno, síndrome. É outra coisa que nós temos que tomar um certo cuidado, é que toda criança com transtornos ou síndromes, todas as atividades que a gente faz com ela, não só as psicomotricistas, mas qualquer atividade, né? Ela pode, a depender da estrutura que ela tem, ela pode sentir cansaço, né? E nós temos que estar atento aos sinais de cansaço dessa criança, porque aos primeiros sinais de cansaço é bom que a gente varie, mude, ou mude de lugar, ou mude de atividade. Temos que testar o que faz ela relaxar. Às vezes, a simples mudança de atividade relaxa. Às vezes, tem que ter uma mudança de lugar. Né? É por isso que as pessoas recomendam que seja liberada, o deficiente seja liberado de estar na escola assistindo aula no mesmo período que todo mundo, que ele possa ser liberado mais cedo, sair uma aula mais cedo, sair mais cedo de cada aula, depende de cada um, né? Então, isso é verdade. Eles se estressam rápido. A gente fazia o que eu recomendava aos meus professores é estarem antes, né? Logo no início, quando a gente não tinha desenvolvido a metodologia IUP de dinâmica grupal, os alunos ficavam enfileirados mesmo, os professores ficarem atentos aos primeiros sinais de cansaço desses alunos que tinham algum tipo de dificuldade neuropsíquica. E aí, ao primeiro sinal, ele mudava a atividade para a turma toda, porque servia para a turma toda. Mudar a atividade serve para todo mundo. Então, com isso, o que acontecia? Os alunos no meu colégio não precisavam ser dispensados mais cedo, porque as atividades mudavam. Então, mudou a atividade, ainda mais o aluno em grupo, né, em sala, eles ficam mais animados. Agora, eles nem pensam nisso, porque com a atividade grupal, a criança se diverte a aula toda e está ativa a aula toda, né? Aí a gente nem se preocupa mais com esse negócio de tempo na sala de aula, porque eles nem querem sair, eles ficam a aula toda mesmo, por causa da atividade grupal, né? Então, esse é o desenvolvimento mais rápido que a criança tem em termos de inteligência, é aí, 6 aos 12 anos. Alguém tem algum comentário até aqui? Alguém se identificou alguma coisa? Que é bom vocês irem anotando, viu? Algum troço para tirar dúvida, para a gente aproveitar bastante. Né? Se bem que vocês vão ter um monte de matérias para psicomotricidade, né? Mesmo, para técnicas psicomotricistas. Mas aí é bom a gente tirar algumas dúvidas para ter mais... ir tirando dúvida que tiver, né? Sobre isso. Então, essa fase eu acho uma fase fantástica, 6 aos 12. Agora tem um detalhe, né? Aí quem quiser interrompe, viu? Que eu dei um intervalozinho. Não vou passar para a próxima fase ainda não. Oi, diga. Obrigado pela essa orientação, foi muito boa. Tem um casal de amigo nosso. Na verdade, esse casal trabalha no mesmo local onde minha esposa trabalha. Uhum. Tem um filhinho, o menino deve ter uns 4 anos agora, no máximo. A esposa está até grávida. Mas esse casal não deixa o menino ficar no chão, de jeito nenhum. É do colo do pai para o colo da mãe. Meu Deus do céu. E aí, minha esposa já tinha comentado comigo sobre isso, e aí me veio a lembrança agora, estou falando. E aí, com algumas reuniões que tem na casa de alguns colegas, tá, nós vamos. Isso incomoda tá todo mundo, porque a criança não vai pro chão de jeito nenhum. Não sei como é em casa, né? 4 anos, você falou? No máximo deve ter uns 4 anos. Você deve estar sempre gripado, sempre com problema de saúde. Impressionante. Aí você estava falando, me veio a lembrança. O pai dele é um atleta. Meu Deus do céu. Ele não é atleta, é porque ele pratica no esporte. Ele corre, pedala e pega wakeboard aqui em Ilhéus. Então, o cara que só vive na praia, correndo, andando de bicicleta. E o filho não vai pro chão. E a esposa está grávida. Está para ter filho agora em janeiro. Eu falei, meu Deus do céu.
Tem duas coisas erradas aí, né? Quer dizer, deve ter mais coisa errada, mas pelo menos 2 pontos estão errados aí. O primeiro, ficar no colo o tempo todo. Colo, transporte. Colo é transporte. Eu tenho avisado isso a todos os pais e todos aqueles que vão ser pais. Colo é transporte. A gente não pode ficar com o filho no colo. Por quê? Tem mania. Chorou, põe no colo e fica para lá e para cá. Não pode, isso é errado. Colo só deve ser usado para transportar a criança. A gente tem que fazer todo tipo de carinho, abraço, beijo, lambe a criança, faz o que quiser, mas com ela no berço. Por quê? Se você faz todos os carinhos possíveis na criança, desde bebê, com ela no berço ou no carrinho, o que vai acontecer? Você está passando toda a sua afetividade para ela, está abraçando, está beijando, está lambendo, faz o que quiser, tá? Que ela queira. Mas ela está sentindo aquele prazer e ligando aquele prazer, aí ela está encostada no mundo, ela está com um colchãozinho atrás. Então, ela liga o fato dela estar acolhida pelo colchão, ela está acolhida por você. Então, na hora que você não está, ela sente que você, até parte de você está ali, porque ela está sentindo, ela está ali rolando no colchãozinho. Então, essa criança, ela começa a desenvolver uma segurança emocional maravilhosa, e uma segurança que vai para o resto da vida. Agora, a criança que chorou, você põe no colo e fica, aí o outro passa no colo e fica, e colo, o que vai acontecer? Ela vai passar, ela se programa, que é tudo programação, né? Ela programa o cérebro dela que ela precisa estar totalmente envolvida por um corpo de adulto 24 horas por dia. Então, ela sempre vai precisar estar envolvida por um corpo de adulto. No dia que não envolverem mais ela por um corpo de adulto, ela vai sentir falta, carências afetivas, distância total. Já pensou para o resto da vida? Problema seríssimo. Então, é seríssimo que eles têm que saber. O outro ponto é esse que você falou, de não deixar o garoto se sujar e ir para o chão. Eu estava contando... A última reunião que nós tivemos, no começo do ano, antes da pandemia, a gente estava numa casa de um colega da minha esposa, e o pai levantava e ficava com a criança no colo. E a mãe ficava conversando com a gente, estava numa mesa lá redonda, conversando. Aí, tipo assim, 15 minutos depois, o pai entregava para a mãe levantava, aí o pai sentava. Meu Deus. E aí ela ficava rodeando a mesa, ia lá, mas não botou o menino. Nós saímos de madrugada. O menino dormiu, ficou dormindo no colo, mas em momento algum, isso me foi pro chão. E aí, nesse dia, a gente estava voltando para casa, aí estava eu e minha esposa conversando, e ela falou, os colegas ficam preocupados com essa super proteção que ele tem com o menino, e o menino fica muito doente. Mas vai ficar doente sempre, porque não tem anticorpo nenhum. Aí, coincidência, eu estava conversando com a Irani, minha mulher aqui, uma coisa que eu vi ontem à noite, falei agora no almoço até, que eu saí, não sei se foi... foi hoje de manhã mesmo, na hora que eu, antes do almoço, eu saí lá para frente, numa laje que tem aqui, e quando eu cheguei lá na frente, tinha um menininho de seus 6 anos, 7 anos, 8 mais ou menos, né? 7, 8 anos, brincando num monte de terra, tá? Então, ele estava brincando no monte de terra, todo sujo, que a terra estava meio molhada, né? Todo sujo, fazia buraco, e olhava para um lado, olhava para o outro, e fazia buraco. Olhava para um lado, olhava para o outro, botava os carrinhos lá dentro e fazia mais buraco, aí desmoronava, ele montava de novo, se sujando todo. Até que teve uma hora que alguém chegou, não sei se foi a tia ou mãe do menino do lado, que eu não conheço o menino, conheço a família do lado. Aí ele olhou, mas aí era porque alguém estava dizendo que ele tinha que comer alguma coisa, devia ser isso. Olha só, aí ele saiu ali, com a mão, saiu, foi lá, era uma banana que ela deu para ele pegou a banana, tá? Banana, ótimo, que ele pode comer, abrir a casca, né, e comer. Ele tirou a casca da banana, jogou fora com aquela mão de terra. Que delícia! Começou a comer a banana, e chegou uma hora, tá? Que na hora que ele com uma mão ainda mexendo na terra e com a outra comendo a banana. Até que chegou uma hora, desmoronou o troço lá do morro, aí ele ainda tinha metade da banana na mão e só tinha uma mão para segurar a terra. Não teve do enfiou a banana toda na boca e foi mexer lá. Assim, nem tá ligando. Aí depois, quando eu desci lá, foi ontem, depois quando eu desci lá, né, que eu encontrei com o vizinho, estava batendo papo, aí eu não conhecia o pai desse cara, né, desse garoto.
que é o avô do outro. Aí ele veio e falou: oi, tudo bem? Meus parabéns, viu? Porque seu filho deve estar com tremenda base de anticorpos, vai estar forte o tempo todo, porque é exatamente isso que a criança dessa idade precisa: mexer na terra, se lambuzar, se sujar todo. Ele disse: eu quero é mais, ele que se suje todo. Na hora que quiser tomar banho, tome. Se não quiser tomar, também não toma. Aliás, eu achei bacana que era exatamente isso que eu fazia com os meus. Eu ia pegar os meus na creche, todo mundo bonitinho, lavadinho, né? Preparadinho para entregar para papaizinho e mamãezinha lá. Os meus, todo lambuzado na terra. Todo mundo ficava esperando eu chegar. Esperava eu chegar para ver quem era esse pai maluco que os filhos tinham que ficar lambuzados até a hora que ele chegava. Eu chegava, aí eu notava que tinha sempre os olhares para mim, né? Aí, cadê Eric e Caio? E era Eric e Caio, os dois mais novos que estão comigo, né? Quer dizer, então, não, um é pós-doutor, outro. E aí eles dois estavam todos lambuzados, aí vinham, né? Aí vinham os dois. Aí eu botava, não mandava tomar banho. Que tomar banho, coisa nenhuma. Eu jogava um lençol no carro para não sujar muito o carro. Era só para não sujar muito. Jogava os dois ali e lá ia eu para casa, e em casa, sim. Aí jogava eles no chuveiro, tudo, né? Mas é isso, ou seja, super saudáveis. Os dois sempre foram super saudáveis. Então é isso que a gente tem, e fora a parte afetiva, né? A parte emocional. Porque ele fica saudável, tanto porque ele está satisfazendo uma fase importantíssima de 1,5 a 3 anos. Se o garoto não estivesse lambuzando, principalmente de 1,5 a 3 anos, se ele não estivesse lambuzando, ele está falhando no desenvolvimento das redes, das neurofisiológicas, das redes importantíssimas, tanto emocionais, não sei quais são, mas são redes emocionais, redes motoras. Essa fase é a faixa mais importante do lambuzar, entre 1 ano e meio e 3 anos. Agora, o importante é lambuzar o tempo todo, né? Poder se sujar o tempo todo. Quanto mais se sujar, melhor. Agora, esse, coitado, meu Deus do céu. Os colegas de trabalho dela ficam muito preocupados. Você estava falando uma coisa, só para fechar aqui, eu me lembrei que eu moro na nossa casa aqui, tem um quintal muito grande, e a minha filha hoje tem 16 anos, ela tem 1,78 m. Eu tenho 2 metros de altura. E uma vez ela estava com uns 3 anos, eu estava fazendo uma coisa no quintal, ela foi brincar comigo. E ela meteu a mão na areia. A mãe só faltou surtar, né? E na mesma hora eu falei, não, vai ficar mexendo na areia. Aí nós brincamos e foi maravilhoso. Aí, antes disso, nós fomos na praia. E a mãe, e ela sempre falava que um dia que eu for na praia, eu vou comprar um toldo e vou levar um edredom. Eu vou montar o toldo, botar o edredom para botar a nossa filha. Eu falei, meu Deus, é besteira. Eu fui criado na praia, morado em beira da praia aqui em Ilhéus. E nós chegamos na praia, que nós colocamos a nossa filha na areia, ela encolheu as pernas, né? Porque era um piso diferente do que ela estava acostumada. Aí quando ela acostumou, que ela sentou, a primeira coisa que ela fez foi pegar a areia e botar na boca. Lógico. E a mãe só faltou ter um treco, né? Aí eu tive a oportunidade também para fechar, e aí eu tive a oportunidade de comprar um pula-pula para minha filha, daquele bem grande, de 6 metros. Hoje em dia, minha filha, ela tem a coordenação motora muito bem definida e a musculatura dos membros inferiores dela são perfeitos. Muitas pessoas falam assim, ela tem umas pernas lindas, mas ela passava horas pulando. Pulando. Eu entrava para pular com ela, eu pulava 5 minutos, estava com o palmo língua lá de fora. Ela passava horas e horas. Isso foi um benefício no desenvolvimento motor dela. É isso que a gente tem que fazer, ou seja, deixar de ser fresco. Os pais frescos destroem as crianças. Eu adorei quando ela encheu a boca de areia. Eu adorei. A mãe só faltou Bom, a sua sorte é que ela encheu a boca de areia. Porque as outras crianças que não têm essa possibilidade, quando tem 1 ano e meio a 3 anos, elas enchem a boca de cocô. Que é muito comum. Tá? E é comum também, mas é quando não tem essa possibilidade de estar se lambuzando, ela vai usar o cocô para experimentar e para jogar, porque ninguém deixa... Esse menino possivelmente já fez isso, porque ele passou por essa fase. Se ele não pode se lambuzar, se ele não pode isso, pode aquilo, a oportunidade dele é o produto dele. O cocô é feito por ele, ele pega e faz o que ele quiser. Então, esse é um detalhe que espanta muito mais, né? Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. Tomar cuidado, porque se a gente não permite isso com a criança, meu Deus do céu,
é uma loucura. O desenvolvimento vai todo por água abaixo, né? E as pessoas, às vezes a pessoa é porque não sabe, né? Às vezes é porque ninguém falou também, né? Ninguém orientou. Vai ver que eles estão achando que é para isso mesmo, como eles devem ter assistido um programa de Drauzio Varela na Globo, que diz que a criança pequena tem que estar o tempo todo no colo da mãe e do pai para ter a afetividade. Ele falou isso uma vez. Como todo mundo acredita em Drauzio Varela e na Globo, aí eles podem ter acreditado e podem estar seguindo rigorosamente essas recomendações. Tá? É impressionante. Eu vivenciei, eu já tinha ouvido ela falar sobre isso, mas eu vivenciei uma noite, Já deu ele para ver ficava que no colo, aí passava 10, 15 minutos, ela passava para a mãe passava 10, 15 minutos, passava para o pai, mas a criança a noite toda não ficou. A criança estava dormindo, tinha um sofazão assim. Ele não colocou a criança no sofá para dormir, para eles relaxarem, descansarem. Não, a criança ficou no colo da mãe, mesmo dormindo. Serviu. Nós estamos 1h30 para 2h da manhã e a criança estava no colo. E passando, do pai para a mãe, né? Mas no momento, tá dormindo, eu vou colocar no sofá ali, vou botar um pano, vou botar um edredom, vou botar um... Ficou no colo. A gente encontra isso o tempo todo, né? O pessoal ficava espantado na creche comigo, né? Outra coisa que o pessoal ficava espantado é aquela história que nós vimos da criança, da alteridade, né? A criança olhar no espelho e começar a construir a sua identidade, que a gente viu ontem, né? E que eu recomendo sempre que as crianças não estejam no berço, estejam num tatame, no chão, isso no berçário, né? Para ficar jogado lá e com isso ela vai estimulando o seu sensório motor mais cedo, né? Então, essa parte também, várias mães não quiseram que seus filhos ficassem no tatame, não. Não, meu filho não. Meu filho vai ficar no berço, vai ficar no tatame, não. Então, deixar a criança no berço o tempo todo, e as outras crianças todas lá no tatame, uma olhando para a outra, uma querendo conhecer a outra, que é o ideal, né? Você tem que deixar a criança em contato com outra criança, podendo, né? Só que não pode mesmo, não tem como, não tem creche preparada, não tem isso, aí é complicado mesmo. Mas se tiver uma creche, se tiver uma coisa que puder deixar a criança num tatame com outras, nossa, o desenvolvimento é outro, é completamente diferente. Então, essa faixa, né, é a faixa mais importante da... Cadê? Está aqui, Piaget. Da criança nessa operacional concreto, né, dos 6 aos 12 anos. E essa intelectualidade dela, então, está sendo construída em cima do alicerce sensório-motora do pré-operacional. E agora, essa subida da inteligência da criança pode ter uma queda a qualquer momento entre os 6 e 12 anos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre preparando os pais contra essa queda. Essa queda se dará se, por acaso, dos 6 aos 12 anos, nós estimularmos a sexualidade da criança. Se houver um estímulo à sexualidade, seja por abuso sexual, seja por brincadeiras de namorinho, etc., aí, se a criança se interessar por namorar, por coisa assim, entre os 6 e os 12, é exatamente nesse momento que vai haver a quebra da subida da inteligência. A inteligência vai subindo, subindo, subindo. Aonde houver essa queda, pumba, ela cai. Então, ela começa a ter uma estabilidade, em vez de aumento da intelectualidade. E isso vai fazer com que a criança não possa alcançar o horizonte da sua intelectualidade natural. Ou seja, ela vai ficar muito aquém da potencialidade que ela teria, que ela poderia desenvolver. Isso a gente vê claramente. Toda vez que eu pego no meu colégio alunos de 12, de 13, 14, 15 anos, que vem entre os que entram direto no ensino médio, né? Que é 14, 15, 16, 17. Os alunos de 15, 16, 17, que entram direto no ensino médio, e eu vejo que tem uma imensa dificuldade de inteligência, você percebe que ou eles foram super péssimos na sensório-motora, ou seja, não se alfabetizaram cedo demais, por isso que estão com a dificuldade imensa no ensino médio, se bem que essa dificuldade já acontece desde os 7 anos, né? Ou eles tiveram uma sexualização precoce. Teve sexualização precoce, pronto. Estagnou o desenvolvimento da
da inteligência. Então, é uma coisa que a gente não pode fazer, como um amigo meu de uma instituição religiosa, tá? Já até morreu ele, mas ele era o líder de uma instituição religiosa mundial até, que ele insistiu comigo que ele ia fazer, e os líderes da igreja dele eram muito ligados ao primeiro Bush, acho que era o primeiro presidente Bush lá nos Estados Unidos. Aí eles fizeram uma experiência numa cidade lá nos Estados Unidos, sabendo que a sexualização precoce atrapalha, né, o desenvolvimento intelectual. Aí eles fizeram uma experiência de orientar todas as escolas a sexo só depois do casamento. Sexo só depois do casamento. Então, eles começaram a fazer uma propaganda, fazendo palestras e tudo, em todas as escolas lá, de abstinência sexual até o casamento, né? Pois bem, essa cidade deu uma explosão de gravidez precoce, tá? Mais do que qualquer cidade dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não pode pegar uma criança que você quer que a sexualidade seja a mais tarde possível para ela se desenvolver bem e dizer não faça sexo, não faça sexo, não faça sexo. Pela neurolinguística, a gente sabe que só em você falar não faça sexo, o não vai ser descartado. Ela vai entender, faça sexo. É lógico. E ela vai achar quem faça. E, obviamente, vai ter a gravidez precoce. Então, isso é um erro que tem sido cometido com muita gente. A pessoa, quando descobre que o ideal é não ter sexualização antes dos 12 anos, então vamos orientar nossas crianças a se preservar e não ter sexo antes. Ela vai, tudo ao contrário. É tudo ao contrário. O que a gente tem que fazer é estimular atividades lúdicas, esportivas, atividades físicas, prazerosas, e não falar que é para não fazer sexo. Mas é lógico, não vamos tocar isso. Para que tocar no nome sexo? Não tem que falar nesse nome. Tem que falar, mostrar as atividades maravilhosas que eles podem fazer, as brincadeiras, as coisas todas, e estimular, fazer jogos, competições, passatempos, diversões, que eles vão estar tão envolvidos com isso que, mesmo tendo a mídia falando, o colega falando, a sociedade falando, eles vão estar ocupados com outras coisas. Eles vão ter outros prazeres e vão diminuir a incidência de sexualidade, vai diminuir bastante. Isso aconteceu na minha escola. Nós conseguimos fazer isso com as meninas, que as meninas estavam muito mais avançadas que os meninos, né? Logo no início. E porque os meninos tinham um monte de atividade para fazer, muitas atividades. E as meninas tinham poucas atividades. E eu só percebi isso no segundo ou terceiro ano do colégio, em que eu vi que eu não estava participando das aulas de educação física. E eu estava vendo que nas aulas de educação física, as meninas ficavam todas sentadinhas e os meninos jogando futebol. Sentadinhas, fazendo nada. Como fazendo nada? Uma menina fazendo nada, com um monte de meninos jogando na frente, lógico que ela vai ficar pensando em menino. Ela não vai ter outra coisa para pensar. O menino vai ficar pensando na bola e também em menina, talvez, porque elas estejam ali, mas tem a bola para ele se preocupar. A menina não tem, só tem o menino. Então, ela vai ficar pensando em menino, pensando em namoro, pronto. Aí é que eu chamei os professores e nós mudamos todo o processo. As meninas passaram a ter um monte de atividades lúdicas, esportivas, atividades delas e tal, o tempo todo, e num horário, os meninos em outro, porque aí elas estavam todas envolvidas no esporte, tá? E os meninos também todos envolvidos nas atividades. Pronto, acabou o problema. Aí nós tivemos um período com o desenvolvimento intelectual fantástico. Agora piorou um pouco, porque nos últimos 2, 3 anos, nessa área que eu tenho no colégio, começou a haver muita incidência daqueles paredões, né? Os paredões com aquelas músicas porno repetitivas, e principalmente as músicas porno repetitivas aniquilando com a moral das mulheres, né? E fazendo com que as meninas adorassem serem desmerecidas, chamadas de tudo que não presta, né? Então, as meninas passaram a ficar bombardeadas com esses paredões e, com isso, elas bloquearam. Até a gente desbloquear isso é complicado. A gente, volta e meia, a gente está lidando com um ataque, né? Um ataque
que a gente não sabe por que, que as pessoas têm tanto interesse em destruir a juventude, né? Por que tanto interesse em destruir essas crianças e fazer com que elas não consigam se desenvolver? Porque esses paredões, aquelas músicas dos paredões, elas bloqueiam até o raciocínio. Elas conseguem bloquear o raciocínio. E é terrível, né? Eu vejo porque aqui mesmo, no meu estúdio, que agora não, agora eu estou podendo fechar tudo, porque está com refrigeração, tudo. Mas quando está tudo aberto e põe um paredão aqui na rua, aí eu tenho que botar fone de ouvido, tapa-ouvido, etc., para poder raciocinar, porque ele bloqueia o raciocínio. A gente não consegue raciocinar. E já pensou isso desde cedo com a criança? Então a gente vê o resultado, né? E aí vem então esse é o principal do 6 ao 12. Aí vem dos 12 aos 16, a operacional formal. Nesse operacional formal, que já é o desenvolvimento, já entra. Aí, 12 aos 16, surgiu a puberdade. Ao surgir a puberdade, nós temos que, com mais razão ainda, estimular todas essas crianças a muitas atividades físicas. Muitas atividades. Por quê? Porque, obviamente, já que surgiu a puberdade, aí surge a atração com muito mais intensidade. E a atração vai acabar estimulando o namoro, é óbvio, né? Então, nós temos que fazer o estímulo a tudo o que tenha prazer, independente do namoro e da sexualidade, para poder a gente aproveitar o máximo possível do desenvolvimento intelectual dessa criança, né? Sem falar em não faça sexo, tomando um cuidado tremendo para não dizer essa besteira, né? E o pior é que quiseram fazer aula de educação sexual na minha escola, né? Desde da educação ensino fundamental, anos iniciais e os outros, desde cedo, para todas as crianças, para ensinar o uso de camisinha, preservação, não sei o quê. Não deixei, não. Quem faz educação sexual na minha escola sou eu. Tá? Por quê? Eu vejo qual é o nível que cada um está nesse entendimento e quais são as dúvidas que cada um tem nesse entendimento e tiro as dúvidas. Porque senão você está apressando uma coisa que vai prejudicar o desenvolvimento intelectual. Como a minha preocupação é desenvolver as crianças, eu não vou querer destruir, né? Então, eu não quero destruir. E lá, e fica todo mundo muito bem. As pessoas reclamam comigo que eu tinha que estar ensinando tudo da sexualidade desde os 11 anos de idade, de calma. Com 13, elas têm dúvidas que com 11 não têm. Com 10, elas não têm dúvidas que com 12 vão ter. E não são todas as que têm as mesmas dúvidas na mesma sala. Cada um está num nível diferente de entendimento e a gente tem que respeitar o nível de entendimento de cada um, né? Mas desenvolvimento de gente é complexo, tá? É complicado, né? E 12 aos 16 é essa fase, né? Fase mais importante da área que já está se preparando, mesmo, por isso que é chamado de operacional formal, né? Se preparando para a vida, né? Para coisa assim. Bom, vamos fazer um ligeiro intervalo para terminar, tá? Então, 15 minutinhos para a gente ir para a reta final desse nosso módulo aí, ok? Então, 15 minutos, são 3h25, 35, 40, né?